dia. A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. E para traçar um panorama dos recentes avanços e conquistas, hoje vamos conversar com Ana Cláudia Monteiro, vice-presidente do CONDEF, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia. Ana Cláudia, qual é o principal objetivo do CONDEF? Bom, o Conselho ele foi criado para fiscalizar o controle social e tomar conta da implementação das políticas públicas para a pessoa com deficiência no âmbito municipal, eliminando qualquer tipo de barreira ou preconceito contra as pessoas com deficiência. Ele é um conselho paritário, onde metade dos membros são da sociedade civil, instituições da sociedade civil eleitas pelo segmento das suas áreas de atuação, e a outra metade por secretarias do governo municipal, indicadas pelos seus secretários, para compor esse grupo, e é meio a meio, quantidades iguais. E a ideia é que a sociedade civil consiga uma interlocução com o poder municipal e assim a gente consiga avançar nas questões e na implementação das políticas. Outro objetivo muito importante do CONDEF é opinar em todo o projeto de lei da cidade que versa sobre o assunto da pessoa com deficiência. Então, hoje, qualquer projeto de lei que saia da Câmara Municipal e que toque no nome pessoa com deficiência, seja que deficiência for, ele passa pelo Conselho Municipal para que o Conselho, então, dê o seu parecer e o seu opinamento se ela deve tramitar ou não, se ela traz avanços ou prejuízos para a pessoa com deficiência, porque isso é muito comum de acontecer. Às vezes o legislador aqui do município não conhece a legislação federal e aí acaba que a lei do município que não esteja em harmonia com a lei federal acaba prejudicando ao invés de ajudar. Então, a gente tem que ter um cuidado e sempre estar atento a essas questões se a gente consegue seguir as diretrizes do governo federal. Quais são os principais projetos e ações do Conselho atualmente? Atualmente o Conselho está focado na fiscalização da cidade para a Paralimpíada que vem em 2016. Acho que a cidade inteira, o município em si fala nisso. E é um momento, a gente entende que é um momento ímpar da cidade, da gente conseguir ter uma transformação de fato da pessoa com deficiência, e o Conselho quer ficar em cima, monitorar, para não acontecer como já aconteceu no Parapan-Americano, que passou e as coisas foram provisórias e foram feitas só para aquele momento. Depois que acabou o Parapan, você não tem mais acessibilidade em local nenhum. Então, o Conselho quer, de fato, saber o que a cidade pensa em fazer para que, de fato, a gente tenha acessibilidade como um legado depois da Paralimpíada. Ou seja, vocês têm uma parceria junto à sociedade. Sim, por isso o Conselho é paritário, sociedade civil e governo, porque ele executa e a sociedade civil está ali para fazer o controle e a fiscalização do que... E as principais conquistas? Eu acho que a principal conquista foi fazer com que o Conselho fosse paritário, porque até um tempo, até 2008, ele era formado só da sociedade civil. Então, acabava que a sociedade civil falava para ela mesma. Ela não adiantava a gente falar entre nós e o governo não participar disso e a gente não ter as pessoas chaves e certas que levasse a sementinha para aquela secretaria, porque o gestor maior, ele desconhece totalmente as questões da pessoa com deficiência. Então, é um trabalho de formiguinha, de conscientização, de fazer com que esse assunto esteja em pauta em todas as pastas do município. Trabalho de força, né? Como assegurar a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência? Acho que garantindo o direito de ir e vir em primeiro lugar, porque sem o direito garantido de ir e vir, ele não vai à escola, ele não reabilita, ele não trabalha, ele não tem uma vida social, ele não tem amigos, ele está excluído de tudo e qualquer coisa. Então, se eu quero garantir a igualdade, é garantido a ele direitos iguais de ir para onde ele quiser e que ele tenha acesso onde chegar, porque também não adianta ele ir para a escola e chegar lá e não ter condições igual de aprendizado, ou não adianta ele ir para o trabalho se chegar lá eu não tenho uma empresa acessível e pronta para recebê-lo, ou se ele frequenta um barzinho e chega lá ele não tem condição igual de usufruir daquele espaço ali com os amigos, porque às vezes não tem um banheiro adaptado, ou porque não tem um cardápio que ele tem acesso, e entre outras coisas. Ana, os movimentos sociais das pessoas com deficiência, como da sociedade civil brasileira, eles foram decorrentes da participação social? Sem dúvida. Somente quando a sociedade civil começou a enxergar que eles precisavam se organizar e se fazer presente na discussão,
é que a coisa avançou. Então, eu acho que a criação da CORD, uma Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, em 1988, foi um marco muito importante, porque a partir dali, essa coordenação era subordinada direta à Presidência da República. Hoje não é mais CORD, né? Não, hoje em dia ela virou uma secretaria, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que está dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Hoje em dia ela tem status de secretaria e não mais coordenação, Sim, coordenadoria. Com toda a força. Com toda a força, acredito, né? Espero. Vamos falar um pouquinho da Lei 10.098, que é a Lei da Acessibilidade, não é isso? Isso. Quais são os principais avanços e conquistas após a implementação dessa lei? Muito tempo depois. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 5296, de dezembro de 2004. 15 anos. 15 anos. O que mudou de lá para cá? Pois é, e quando esse decreto foi assinado, ela determinou prazos. Prazos para que tudo que estava garantido na 10.098 de acessibilidade fossem feitos, porque até então, mesmo depois de anos da legislação, nada tinha sido feito, ou muito pouco, nada seria, mas muito pouco tinha sido feito. Então ela determinou prazos. Prazos para que o transporte fosse acessível, prazo para que os prédios públicos e privados tivessem acessibilidade, prazo para que as pessoas tivessem intérpretes de Libras na escola, para que as pessoas com deficiência visual tivessem acesso à informação, enfim, tudo isso. Então, acho que o grande avanço dessa legislação de 5296, que regulamentou o 10.098, foi estipular prazos, que não resolveu muito, porque os prazos estão todos esgotados e a gente continua sem o transporte acessível. A gente continua, hoje em dia a gente tem um número maior de ônibus acessíveis, claro, temos, mas continua com o elevador, que não funciona. Eu continuo sem poder subir no ônibus, eu não ando de um ônibus, porque eu não posso sair de casa 3 horas antes do meu horário no trabalho e ficar no ponto esperando o ônibus. Então acaba que eu tenho que me locomover de táxi, porque é a única forma de eu conseguir cumprir a agenda e os horários que eu tenho. Então, mas pelo menos a gente tem como fazer ações civis públicas, por exemplo. O IBDD tem algumas ações civis públicas e entre elas essas do cumprimento desse decreto para os prédios públicos de uso coletivo e para os prédios privados de uso coletivo. Tem uma multa, né? Tem. Aí a sentença é que cada prédio não adaptado por dia custa tanto, mas nem com essa multa que é impossível de executá-la, não vai ser executada nunca porque é um valor exorbitante, mas mesmo assim nada acontece, os prédios continuam não sendo acessíveis. E por falar nisso, como fazer então para garantir o cumprimento e a efetivação da lei? Fiscalização. Só assim, fiscalização e multa, e não pode ser uma multazinha qualquer, porque se eu estipulo uma multa qualquer, as pessoas preferem pagar multa do que se acessibilizar ou do que dar a condição que as pessoas precisam. Então, acho que a fiscalização e a mudança de cultura da sociedade é que vai fazer a diferença para que esses direitos sejam cumpridos efetivamente. Por falar em mudança de cultura, ainda há muita discriminação por parte da sociedade? Desconhecimento? Eu acho que o desconhecimento, sem dúvida, a falta de informação ou novo, diferente, assusta em qualquer área, seja com deficiência ou nas outras minorias. Agora, sem dúvida, eu acho que a gente ainda vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Então, eu acho que isso é importante, campanhas educacionais, e que isso começasse na escola, porque você vê a diferença de uma criança... Em casa também, né? Exatamente, porque uma criança que convive desde cedo ou em casa ou na escola com uma pessoa com deficiência, ela já cresce com uma outra mentalidade, ela já cresce aprendendo a respeitar o diferente. E querendo ou não, é a única solução para a mudança da cultura. E por falar nisso, como é que anda a acessibilidade no processo educacional? Não temos, né? Tem muito pouco ainda. Eu acho que são muito poucas escolas especializadas ainda. Acho que a gente ainda falta muito para atingir aí um nível mais ou menos. Porque a realidade do cadeirante no processo educacional é diferente do surdo, né? Do aluno surdo. Porque o cadeirante ele precisa da acessibilidade arquitetônica. É mais fácil de resolver, eu acho, né, entre aspas, porque você faz uma acessibilidade arquitetônica e você resolve. Para o surdo, você precisa permitir que ele tenha acesso à informação, assim como para o cego. Você precisa garantir. E é mais complicado, porque você precisa de recursos tecnológicos, você precisa de grupo de profissionais qualificados de verdade. Professores surdos. Professores surdos, e isso... significa o poder público investir na capacitação desse profissional, porque se ele não for capacitado, ele não vai conseguir qualificar o aluno. Sim, e qual é a maior demanda, a maior reivindicação do aluno surdo atualmente? O segmento surdo, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar, mas o que eu vejo e o que eu presencio é que existem 2 grupos. Um grupo que luta
pelo colégio qualificado, aquele colégio específico, outro grupo que quer educação regular, da mesma forma que uns defendem o implante coclear e outros são contrários. Então, acho que entre eles mesmo, eles ainda não se decidiram. Mas o fato é que todo aluno tem que ter o direito de escolher onde ele quer estudar, seja num colégio regular, seja num colégio especializado. Então, eu tenho que ter à disposição desse aluno a educação onde for preparada para ele, e ele escolha. Ana Cláudia, muito obrigada por sua participação aqui Nada. no Visual. E para você, um bom dia.